com respeito o início do estudo do movimento, que é o seguinte, que é um problema que depende de uma interpretação. O que seria um corpo extenso e o que seria um ponto material. Então, assim, todos os corpos têm 3 dimensões. Todos. Mas, às vezes, as dimensões deles podem ser insignificantes dentro do meu problema. Então, por exemplo, se eu for localizado no planeta Terra nesse momento, o mais conveniente é que me dê um ponto, né? Não precisa das dimensões que eu tenho, porque é irrelevante, porque o planeta Terra é muitas vezes maior do que eu mesmo. Então não daria nem para respeitar a escala. Agora, às vezes, então o exemplo clássico é o exemplo do metrô. Então, o metrô, para ser localizado na linha, no decorrer da sua linha azul, por exemplo, ele vai ser indicado como um pontinho lá no painel. Mas na hora que esse mesmo trem, que tem lá seus 7 vagões, tiver que parar na plataforma, ele não pode mais ser considerado como ponto material, porque as dimensões dele agora são importantes. Ele tem que parar e abrirem as portas no lugar certo, senão não funciona, né? Então vejam que o mesmo corpo pode ser considerado ponto material, como pode ser corpo extenso. Então tem 3 problemas com isso. Primeiro problema é assim. Era uma vez um carinha que vai atravessar uma ponte dando 2 passos por segundo, 2 passos por segundo é 2 metros por segundo. Ele está meio que correndo. E essa ponte tem 200 metros. A minha pergunta é: quanto tempo demora para ele atravessar essa ponte? Então aqui é uma velocidade, aqui é uma distância, um deslocamento, velocidade e distância por tempo. E então eu posso trocar a ordem disso, né? Depois eu vou discutir depois vou dar umas dicas de matemática aqui, mas é assim, isso é igual assim como trocando as posições, já que eu posso multiplicar em cruz. Então, tanto faz escrever V como o ΔT aqui, ou trocar um pelo outro. Então, o ΔT vai ser 200 dividido por 2, 100 metros, ou 100 segundos. Esse é o tempo para atravessar essa ponte. Tá, esse é um problema. Agora olha outro problema com a mesma ponte. Então era uma vez um trem, e esse trem agora ele tem 300 metros, com a mesma velocidade, 2 metros por segundo, e ele precisa atravessar a ponte. Agora temos um problema, porque enquanto era um ponto material, nesse caso aqui, enquanto era uma pessoa atravessando uma ponte, essa pessoa era um ponto material. Então eu ignorava o tamanho dela e só avançava sobre a ponte, sem levar em consideração o tamanho da pessoa. Agora é um trem. Então, se essa é a ponte e esse é o trem, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. A travessia começa agora, quando a máquina sobe na plataforma da ponte. E quando a máquina sai da plataforma, ainda não terminou a travessia, porque tem um trem inteiro para sair da ponte. Então, o que vai acontecer é que esse trem agora acaba a travessia. Então, veja só, se eu mantive assim, ó, começou aqui, terminou aqui. Esse problema é um problema de corpo extenso. O trem é um corpo extenso. E eu vou fazer uma modificação genial. Eu vou transformar esse problema num equivalente, só que com ponto material. Então, vou apagar aqui. Ao invés de pensar que era uma vez um trem que vai atravessar uma ponte,
Eu vou pensar numa extremidade do trem. O que essa extremidade do trem tem que fazer? Ela tem que avançar toda a extensão do trem, mais a extensão da ponte. Então, esse ponto material, que está 2 metros por segundo, ele precisa andar os seus 300 metros mais 200 metros. Ele tem que se deslocar 500 metros. Certo? E agora, como o tempo é deslocamento por velocidade, então eu tenho aqui 500 por 2. Então o tempo gasto para fazer essa travessia vai ser de 250 segundos. Certo? Que eu poderia transformar em minutos se quisesse. Certo. Dividindo por 60. Agora o terceiro problema, que é muito legal desse aqui, agora tem que ter entendido esse, porque eu acabei de fazer esse virar aquele. Era uma vez um cara atravessando uma ponte. Agora eu vou fazer um terceiro problema que vai ter que ser transformado nesse para depois nesse. Que é o problema de 2 trens que vão fazer uma ultrapassagem. Tanto faz um de frente para o outro, como um perseguindo o outro. Isso é uma questão de como você está olhando. Por exemplo, eu estou olhando aqui do chão, parado. Então esses 2 trens, eles estão avançando, eu estou vendo assim. Mas eu bem que podia fazer um... Bom, depois eu faço a mudança. O grande problema é a mudança de referencial. Eu preciso sair desse meu referencial, eu parado, e me colocar num referencial mais confortável para esse problema. Então, por exemplo, vamos pensar na ultrapassagem de um carro por outro. O azul está na frente e o preto vai ultrapassar o azul. Mas quem está dentro desse carro, que já está acostumado a se considerar em repouso, porque é bem fácil, quem está dentro desse carro pode muito bem olhar o outro, pode se julgar parado e olhar que vem vindo um carro atrás dele um pouquinho mais rápido. Na verdade, se eu estou parado, ele está a 1 km por hora. Mas visto do chão, esse está 100, esse está 101. Visto a partir desse, esse está parado e esse está a 1 km por hora. Então essa é uma mudança de referencial. De repente esse cara tinha movimento, eu tirei o movimento dele. Ao tirar esse movimento, eu tenho que redimensionar todo o universo ao redor. Então, por exemplo, esse que estava 101, como eu não vou considerar o 100 desse, também não vou considerar 100 desse. Certo? Então, vamos ver. Ó. Era uma vez um trem e outro trem. E eles estão em perseguição. Aquele problema daria certo, mas é que eu queria que casasse com esse. E esse cara tem 300 metros. E esse cara tem 200 metros. Vocês vão entender por que eu quis fazer isso. Esse está a 5 metros por segundo. E esse está a 3 metros por segundo. Eles estão indo para a mesma direção. Mesmo sentido. A direção é a direção da estrada de ferro. Então, eu vou parar esse cara. Então, ele está parado. 0 metros por segundo. Mas ele tinha 3 metros por segundo. Então, os 3 daquele outro que está vindo por atrás, eu também tenho que tirar a velocidade de 3 metros por segundo, porque o meu universo inteiro vai ter que ficar 3 metros por segundo a menos. Só porque eu escolhi esse como parado. Qual é a velocidade que esse aqui vai ter? Se ele estava a 5, eu vou ter que tirar os 3 desse. Agora eu olho esse cara como 2. Certo? Bom, mas na hora que eu paro esse cara, ele fica semelhante a uma ponte. Onde um trem vai ultrapassar a ponte. Um trem de 200 metros. Certo? Vai ultrapassar a ponte que tem 300. E você pode decidir parar o trem? Não vai interferir no exercício? Não, porque eu tenho que fazer assim, eu paro mas eu tenho que fazer a correção para tudo. A Então, pergunta por exemplo, seria na hora qual? que eu falei que esse está parado, então o meu chão agora está andando a 300 metros por segundo.
Mas qual seria o objetivo? O que tem que objetivo achar é aí? quanto tempo demora essa ultrapassagem. Ah, tá. Que é o objetivo dos 3 problemas que eu apresentei. Então, nesse aqui, veja que esse aqui acabou de virar esse. Esse problema só eu não consegui, eu troquei os tamanhos, não tem problema. Mas esse problema agora é a mesma coisa que o anterior. Era uma vez um trem que precisa atravessar uma ponte. O trem tem tamanho e a ponte também, e o trem tem velocidade de 2 metros por segundo. Então, como é que eu resolvo esse? Do mesmo jeito que esse anterior foi resolvido. Ou seja, eu vou olhar o fim do trem, transformar esse problema de corpo extenso num problema de ponto material. Então, esse problema se torna equivalente ao seguinte. Era uma vez um ponto material andando a 2 metros por segundo e que precisa percorrer 500 metros. Então virou o mesmo problema. E o outro trem? Zerou? O outro ele tá aqui. Ah, Trem parado virou ponte. tá. Né? É legal isso. Isso é bem legal. Porque assim, se a gente pegar de cara um problema desses, 2 trens, um ultrapassando o outro, um vindo de encontro. O que aconteceria se um fosse de encontro ao outro, que eu tinha feito no primeiro desenho, é que na hora que eu tiro a velocidade de um, o outro tem que ganhar a minha velocidade. Imagina, tem que lembrar o seguinte, por que 50 km por hora na cidade é uma boa velocidade? Porque se você bater num outro carro que está a 50 km por hora, é a mesma coisa que você pegar seu carro e bater num muro a 100 km por hora. Então, há uma chance de sobreviver numa colisão de 2 carros a 50 km por hora. Então, faz sentido, né? Então, na pior das hipóteses, quando um vem de frente ao outro, eu posso parar o meu carro, mas ele ganha a velocidade do meu. Então, se eu estava a 50 e agora eu vou falar, estou em repouso, o outro ganhou minha velocidade. Isso é muito comum. A gente está no carro e fala assim, vi, passou a rua. Nesse ir, passou a rua, acabei de assumir que eu estou parado. Mas, na verdade, quem olhar de fora, vê que meu carro está se movendo. Então, o movimento ele depende muito de uma coisa que é o referencial. E é essa a brincadeira nesse problema. Eu estou trocando os referenciais. O que bagunça a nossa cabeça é que, geralmente, a gente procura estruturas porque a gente aprendeu a avaliar que essas estruturas são presas ao chão e elas estão em repouso. Então, isso é para o primeiro ano. Tá bom? Esses são os problemas importantes desse assunto. O resto é só linguiça. Então, o problema de etapas, o problema de dado um gráfico, uma hora eu vou falar do gráfico. E esse problema aqui que é bem... Ele aparece de vez em quando em vestibular. Apesar de não ser uma coisa muito complexa, ele é bastante considerado no vestibular. O fato é o seguinte, vai ter que ter um problema de cinemática no vestibular que vocês fizerem um dia. Pelo menos um. E aqui vai desde velocidade média até as funções horárias. Os movimentos uniforme e uniforme invariável. Tá, agora chega, porque tem os exercícios para fazer e vocês não fizeram. Vai fazer.